Antes que tá indo, pessoal. Tá. Bom, então, com relação à aula de hoje, né? Pegando carona aí no que a gente já vinha falando, nós falamos sobre amostragem e modulação PAM com o intuito de digitalizar sinais analógicos, né? E aí hoje a gente vai concluir essa informação desse processo aí de digitalização que a gente tem. Só um instante que parece que está travado aqui. Instante, pessoal. Eu acabei de ligar meu computador até ele resolver funcionar do jeito que deveria. Um trabalho aí pra gente. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Só um minuto aqui. Programa daquela canetinha que eu uso que tá dando BO aqui. Dependendo aqui da boa vontade do computador, gente. E tá, a Diana tá com a gente aqui. Deixa eu ver se vai dar certo.
Travou tudo de novo. Isso. Tá dando certo agora, gente. Mais um instante. Agora vai dar certo. Vou voltar a compartilhar minha tela. Beleza. Isso vai funcionar agora. Então tá, gente. Iniciando, então, repetindo, né, o que eu havia falado. Pegando carona aí no que a gente vinha falando sobre digitalização de sinais analógicos, nós vimos, né, o processo de digitalização, processo de amostragem, IPAM, que fazia com que um sinal analógico ele ficasse discreto no tempo, tá? Mas a gente ainda tinha o problema dele ser contínuo em amplitudes, mas aí por meio desse processo de amostragem nós paramos para falar sobre multiplexação TDM, aí falamos, né, do que acontece na telefonia, para que os usuários eles compartilhem, né, o mesmo cabo, o mesmo meio, a gente não precisa ir de vários cabos para vários usuários, só que agora a gente precisa entender de que forma, né, que aquelas amostras que eram colhidas do sinal analógico são transformados em dados digitais, em bits, né, dados binários, tá? Então a gente vai falar basicamente aqui, ó, da quantização de um sinal PCM, tá? PCM é um tipo de modulação chamado de Pulse Code Modulation, modulação por código de pulso, né? Que é basicamente o processo de digitalização todo, tá? Aí nós vamos falar de níveis de quantização, de erro de quantização, da codificação não linear e da compreensão de sinais. Ele pede aqui para que vocês façam um estudo da apostila que eu disponibilizei para vocês, da página 73 a 76. É um anexo, né, que vai falar aqui, ó, de quantização de sinais, depois de codificação não linear, né? Aí aqui dentro entram os outros temas que a gente falou, compreensão analógica, compreensão digital, tá? Mas eu gostaria de explicar isso aqui para vocês, a parte aqui. Depois a gente dá uma passada na apostila. O que a gente viu, como é que a gente viu que é o processo, o início desse processo aqui até então, né? Do processo de amostragem, né? A gente vai ter lá um sinal analógico, vou fazer só o tracejado dele aqui, e aí nós vamos amostrar esse sinal, né? Aí, lembrando que existem aquelas condições para amostragem, eu tenho que amostrar a pelo menos 2 vezes a maior frequência contida no sinal, tá? Mas supondo aqui que a gente está fazendo isso de forma correta e que eu tenho amostras ideais aqui, né? Uma duração curtinha delas. Aqui. Alguém mandou alguma coisa no chat? Não. Bom dia. E aí esse sinal ele vai ser representado por meio das suas amostras. Só que essas amostras, elas podem assumir infinitos valores de amplitude, de acordo com os valores do sinal analógico. O que a gente faz, então? Como é que é o processo que a gente faz para tornar esse sinal digital, transformar esse sinal em bits? Esse processo se dá de 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa que a gente chama de quantização. E aí essa quantização
ela pode ser linear ou não linear. Nós vamos falar dos dois tipos. E a gente, depois do processo de quantização, vai fazer o processo de codificação. O que é o processo de quantização, pessoal? É eu tornar as amplitudes desse sinal aqui discretas. De que forma? Eu vou estabelecer um número n de níveis de quantização nesse sinal, tá? Por exemplo, né? 4 níveis de quantização. Vou colocar aqui, ó, 2 negativos e 2 positivos. Eu já adianto para vocês que a quantização linear, ela corresponde à quantização em que esses níveis eles são igualmente espaçados. Ou seja, o intervalo daqui para cá é o mesmo intervalo daqui para cá, que é o mesmo daqui para cá. Na minha escala aqui não ficou igualzinho não, mas assumam que seja igual. E aí, pessoal, eu vou representar cada amostra dessas que eu colhi como o nível que estiver mais próximo dessa amostra. Por que o mais próximo, né? Porque aí a gente erra menos quando eu converter. Então, na verdade, essa primeira amostra está mais próximo desse nível. Eu vou representar ela aqui. Vou representar ela aqui, ó. Essa amostra está mais próxima desse nível, eu vou representar ela aqui. Essa mais próxima desse, eu vou representar ela aqui. Essa mais próxima desse, eu vou representar aqui. Essa está aqui, eu vou representar aqui. Essa aqui, vamos supor que está no meio. Então, ela não é mais próxima nem na de cima, nem na de baixo. É a mesma distância. O que eu faço? Escolho qualquer um dos dois, tá? Tanto faz aqui, porque eu vou errar o mesmo tanto. Se ela está ali no meio certinho, se eu errar para cima, se eu aproximar ela para cima ou para baixo, eu vou estar errando do mesmo tanto. Então, essa eu vou representar aqui, essa aqui eu vou representar aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, 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 aqui e aqui. Então, os valores que eu vou transmitir, né, que eu vou ter aqui os níveis de tensão, vão ser esses 4 níveis, né? Primeiro eu transmito, né, 4 pontinhos aqui, 4 amostras nesse nível, 3 nesse, 2 nesse, 5 nesse e 2 nesse. Ficou clara aqui mais ou menos a ideia? Alguma pergunta aqui até então? Não? Bom. E aí o que acontece? Dessa forma, eu faço com que os níveis de amplitude eles fiquem discretos, tá? Ou seja, né, eu tenho níveis bem definidos de amplitude que o meu sinal pode assumir. São só 4 níveis. Ele não pode assumir nenhum valor aqui no meio desses níveis após o processo de quantização. Feito isso, eu vou fazer o processo de codificação, que vai consistir em quê? Eu atribuir para cada nível desse uma determinada sequência de bits. Então, aqui, ó, eu tenho 4 níveis, seriam, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, toda vez que eu for transmitir uma amostra que está nesse nível, eu transmito 1 e 1. Nesse nível, 1 e 0, nesse nível, 0, 1 e 1, e nesse nível, 0 e 0. Então, no fim das contas aqui, nesse exemplo nosso, o que a gente iria transmitir? Né? Ó, 5 amostras ali, então 5 vezes 1 e 1. 1, 1, 1, 1 e 1 e 1. Depois, 3 no 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. 2 no 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e assim por diante. Feito isso, pessoal, o que acontece? Nós pegamos a nossa informação original, que era um sinal analógico aqui, ó, era essa forma de onda que eu inventei, que eu coloquei aqui da minha cabeça, e transformamos ela em informação digital. Bom, aí vocês poderiam me perguntar, mas
esses níveis aí que a gente transmitiu não são os níveis originais do sinal. A gente está modificando, a gente está introduzindo um erro. Estamos, né? Esse erro que a gente introduz, a gente chama de erro de quantização. Infelizmente, a gente tem que lidar com ele, tá? Não tem muito o que fazer aqui, não. A gente tem que lidar com esse erro de quantização. O que acontece na prática, na verdade, pessoal, é que eu não tenho só 4 níveis aqui. Eu tenho um monte de nível que vão estar com um espaço pequeno entre eles, de forma que eu vou errar, mas eu não vou errar tanto, tá? Porque, ó, vamos supor aqui, eu tenho 2 níveis só. -1 e 1. Qualquer amostra que tiver entre -1 e 1, eu vou chegar para 1 ou para -1, dependendo de onde estiver mais perto. Agora, se entre -1 e 1 eu tiver definido mais níveis, né? Por exemplo, -1, menos meio, 0, meio e mais um aqui, 1, para eles ficarem igualmente espaçados, né? Se eu tenho mais níveis, agora qualquer valor que esteja entre -1 e 1, eu vou poder aproximar ele para qualquer um desses outros valores que está aí no meio, e aí eu vou acabar errando menos, né? Olha aqui, o espaço que eu tenho entre -1 e 1 é 2. Então, o erro máximo, nesse caso aqui, é de 1 volt, né? Se a gente estiver falando de volts. Por quê? Porque no pior dos casos, né, a amostra ela está aqui no meio, certinho. E aí eu tenho que aproximar ela para 1, né? E aí eu erro 1 volt para cima, ou para -1, e eu erro 1 volt para baixo. Qualquer valor que ele esteja aqui, ele vai estar mais próximo de um ou do outro, eu vou errar menos. Nesse caso aqui, vamos supor que, né, a distância entre um nível e outro é de meio, né? Aqui era de 2. Quando a distância entre um e o outro é de meio, o erro máximo que a gente vai ter é de metade dessa distância, 0,25. Essa distância aqui, pessoal, a gente dá um nome para ela, né? A gente chama de delta Q ou delta V, né? Dependendo do autor, que é o intervalo de quantização. E o erro máximo, ele é sempre metade desse intervalo. Então, aqui o intervalo entre um nível e outro era 2, o erro máximo é metade de 2, 1. O intervalo entre um nível e outro era meio, o erro máximo é metade de meio, 0,25. Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa não ficou clara, que vocês não entenderam? Tudo bem, gente? Acho que tá tranquilo. Tá. Bom, até então, né, eu mostrei para vocês esse processo de quantização, sendo essa quantização linear. Mas o que acontece, né? Na maioria dos sinais que a gente utiliza na prática, por exemplo, sinais de voz, né? O que a gente tem na realidade? Vou apagar isso aqui. Então, na maioria dos sinais na prática, o que a gente tem na realidade, né? Se a gente olhar no osciloscópio esses sinais, ou olhar, né, a representação aqui desses sinais no domínio do tempo, eles são sinais que eles possuem, né, características de amplitudes menores, né, são mais presentes do que amplitudes maiores. Então, aqui, ó, vamos supor que 90% das amplitudes desse sinal, das amostras colhidas, consequentemente, estão nessa faixa aqui em cima, 5%, e aqui embaixo, 5%.
Então, ó, a maioria dos níveis de tensão, eles estão nessa faixa central, mais próximas do zero. O que a gente pode fazer para diminuir esse erro de quantização aqui, né? Otimizar o sistema. Uma quantização não linear. Uma quantização não linear. Como é que seria essa quantização não linear? Ao invés de eu fazer bonitinho desse jeito aqui, ó, os níveis igualmente espaçados, eu coloco mais níveis aonde o sinal se encontra mais. Então, coloco mais níveis aqui dentro dessa faixa dos 90% e menos níveis mais espaçados nessa faixa dos 5%. Reparem que aqui eu coloquei os níveis pertinho e agora eu vou colocar os níveis mais afastados. Então, na hora que eu for distribuir os níveis, tá? Na hora que eu for distribuir os níveis, eu vou colocar vários níveis bem próximos uns dos outros nos valores menores, né? Nos valores aqui mais próximos de zero, tá? E quanto mais longe, eu vou afastando os níveis, né? Aí vai acabar aqui. Quanto mais próximo de zero, a gente tem linhas, níveis mais próximos. Quanto mais longe de zero, esses níveis vão ficando mais afastados. Sendo assim, eu otimizo. Por quê? Porque eu reduzo o erro na faixa onde o sinal aparece mais vezes, e aumenta o erro na faixa que o sinal aparece mais vezes, mas não tem problema. O sinal aparece poucas vezes dentro dessa faixa. Ó. Os extremos aqui nesse exemplo que eu dei, eles acontecem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco vezes só, durante toda essa excursão aqui de infinitos valores do sinal. Dessa forma aqui, né, a gente tem, como eu falei, o processo de quantização não linear, tá? E aí isso faz com que reduza o erro, tá? Reduz o erro em aplicações em que os valores do sinal tenham menos amplitude e, consequentemente, menos potência. Daqui a pouco a gente vai explorar um gráfico que vai mostrar isso para a gente, tá? Se eu tiver sinais que não têm essa característica de serem concentrados em valores de menor amplitude, aí é melhor a gente fazer a quantização linear, tá? É uma relação de compromisso aí que a gente tem. Outra coisa que eu queria explicar para vocês aqui, antes da gente ir lá na apostila. Existe uma relação entre o número de níveis de quantização e o número de bits que a gente vai usar para poder representar um sinal, tá? Então, se eu chamar de n o número de bits por amostra, ou seja, para representar cada amostra, e n maiúsculo o número de níveis de quantização, a relação que nós temos é n maiúsculo é igual a 2 elevado a n minúsculo, tá? Por quê? Vamos lá. Com um bit só, 2 elevado a 1, eu tenho duas possibilidades, dois níveis, né? Um nível 0 e um nível 1. Com 2 bits, eu tenho 2 ao quadrado, 4 níveis possíveis, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. E assim por diante. Então, dependendo do número de possibilidades que eu tenho por bit, eu tenho um determinado número de níveis de quantização. Na prática, no PCM, né, no PCM usado no Brasil, no PCM 30, para digitalização de sinais de voz. Eu tenho 8 bits e 256 níveis de quantização. 128 positivos e 128 negativos. Beleza, gente? Bom, só falando desse processo de quantização linear e quantização não linear, só um último detalhe, né?
Para realizar esse processo de quantização não linear, a gente precisa fazer um negócio que chama compreensão do sinal. Isso aqui vem de uma junção, né, de duas palavras. Ali, ó. Compressão e expansão. Sendo que a compressão ela é feita no transmissor e a expansão é feita no receptor, tá? Então, essa compressão, na verdade, nada mais é do que eu pegar esse sinal meu aqui, ó, e é como se eu pegasse os níveis de quantização e reduzisse e achatasse. Dessa forma, né, se eu fizer uma redução deles aqui, eles concentram mais nos valores menores e ficam mais afastados nos valores maiores. É um achatamento que é feito. Mas, na verdade, a gente não faz isso com os níveis de quantização. O que é feito na prática é com o sinal. Então, a gente faz isso aqui com o sinal. Quando a gente faz isso aqui com o sinal, como se a gente desse um ganho nele ali, né? Esses valores menores, eles se tornam maiores e ficam mais espaçados. E os valores maiores, né? Eles ficam mais longe, e aí os níveis de quantização, eles ficam mais distantes uns dos outros. Então, é assim que é feito na prática. Existe uma lei que é utilizada para digitalização de sinal de voz e tudo. Eu vou mostrar para vocês agora lá no material. Alguma pergunta aqui? Que a gente falou até agora? Vou dar sequência. Então, só dar uma passada aqui no material com vocês, tá? Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra esse processo da quantização linear, ou quantização uniforme, também pode ser chamada, tá? Em que, né? Eu vou pegar uma determinada tensão de entrada, uma tensão PAM, um valor aqui de amostra, e vou comparar aqui para qual nível de quantização eu estou. Por exemplo, nesse valor que eu coloquei aqui, eu estou dentro do nível 5, determinado nível de quantização, tá? Essa escadinha aqui, ó, cada degrau dela é um nível de quantização. Então, se eu tiver, por exemplo, qualquer valor que esteja nessa faixa aqui, eu vou aproximar para o nível 5. Se tiver nessa faixa aqui, dentro, ó, eu vou aproximar do nível 6. Se tiver nessa faixa aqui, por exemplo, eu vou aproximar do nível 4 negativo. E assim por diante, tá? Ele mostra aqui para a gente também o nosso ΔV, o intervalo de quantização que eu mostrei para vocês, né? E aí eu falei, né? O erro máximo é metade desse intervalo de quantização. Lá eu mostrei ΔQ, mas pode ser ΔV também. Aqui ele mostra, né? A questão da relação potência do sinal por erro, né? S sobre Q aqui. Tem em determinados autores aí, não, na verdade não autores, tem gente que fala, né? Que costuma chamar de erro, de ruído de quantização. Mas esse termo aqui ele não é correto porque ruído é outro fenômeno, né? Tem a ver com outra coisa lá. Aqui é um erro que a gente coloca do próprio processo, é intrínseco ao processo de quantização. E aí esse problema do erro de quantização uniforme, né, que faz com que sinais pequenos mostrem mais erro, né? E aí, como eles são mais presentes, a gente faz esse processo de compressão, aí a gente faz essa quantização não linear, ou codificação não linear, tá? Pode ser feita de duas formas, eu falei da forma analógica, mas também pode ser feito da forma digital. A gente entende o analógico primeiro, para depois entender o digital, tá? Aí, ó, o sinal ele é gerado na entrada analógica, passa por um filtro que vai garantir que o sinal esteja naquela faixa que a gente quer transmitir, passa por um compressor, aqui o processo de compressão, né? Aí é feita a amostragem dele, é gerado o sinal PAM, amostrado, né? E aí usa aquele sample e hold para ter uma amostragem plana.
Aí, cada valor desse da amostra passa por um conversor analógico digital, que vai pegar esse valor de amostra e converter. Aqui no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, são 8 bits. Só que esses bits saem do conversor aqui ao mesmo tempo, em 8 linhas diferentes. Vou jogar num conversor paralelo para serial, que vai colher esses 8 e vai transmitir um de cada vez por uma linha só. Passa pelo canal, chega aqui, tem um conversor inverso, serial paralelo, colhe 8 bits e manda eles de uma vez só, em 8 linhas diferentes, para o conversor digital analógico. Saem aqui o sinal, né, convertido para analógico de novo. Esse sinal sofre a expansão, processo aí de expansão, passa pelo filtro de recepção, e aí eu recupero o meu sinal analógico. Falando com detalhes desse processo do compressor e do expansor, eles seguem uma determinada curva. Tá? Aqui a gente tem duas possibilidades. Essa curva aqui da lei A e essa curva aqui da lei Mi. Essa lei A é a que a gente utiliza no Brasil, essa lei Mi é utilizada nos Estados Unidos e em outros países. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Vai entrar um determinado sinal de tensão normalizado aqui e vai sair um determinado sinal de tensão na saída. Pelas características da curva, ó, no processo de compressão, repare que se o valor for pequeno e ele variar pouco, a saída vai variar muito. Tá? Fazendo com que eu pegue vários níveis de quantização para um valor que originalmente variava pouco. Né? E aí eu tenho vários níveis, porque depois do processo de compressão ele vai variar muito. Já se eu pegar uma faixa de valores mais altos, se eu variar um pouquinho aqui, a entrada, a saída varia menos ainda, fazendo com que, para valores maiores, os níveis fiquem mais afastados. É aquele processo que a gente viu, tá? E o processo de expansão? É o contrário. Aí, ó, se eu tenho um valor de entrada maior, que varia aqui pouco, né? A saída vai variar muito. Ó, do primeiro para o último valor ali, variou bastante na saída. De 0,4 até 1, né? Agora, se a entrada variar pouco, se a entrada tiver valores pequenos, né? Uma variação dela aqui vai gerar uma variação pequena também, né? É o processo inverso. Então, a compressão vai, a expansão volta. Bom, o que eu vou usar então? Eu vou usar a quantização linear ou eu vou usar a quantização não linear? Depende. Aí é aquilo, né? Por que a gente usa a quantização não linear? Porque a gente diminui o erro, né? Quando o sinal ele tem valores mais baixos, ele tem valores de amplitude menores, né? E consequentemente valores de potência menores. Então vejam bem, né? Essa curva ela compara, né? A potência, ou seja, as amplitudes do sinal de entrada, do sinal que eu vou quantizar, com um negócio que a gente chama de relação sinal erro de quantização. O que acontece? Essa relação sinal e erro de quantização, é a relação entre a potência do sinal e a potência do erro gerado. O que é bom? É bom que isso aqui seja alto, porque isso ser alto quer dizer que a potência do sinal é grande em relação à potência do erro que a gente vai computar, tá? Então, quanto maior a relação sinal e erro, é melhor. O que acontece? Essa curva aqui, ó, essa curva aqui, ela é a curva de quantização linear. E essas outras duas curvas aqui são as curvas de quantização não linear, tá? Para duas leis diferentes. Para a lei A, que eu falei que é a que a gente usa no Brasil, para a lei Mi, que é a que a gente usa nos Estados Unidos. Elas têm uma diferença de desempenho aí, porque
aquela curva lá é diferente, tá? O que acontece? Aqui embaixo nós temos a potência do sinal. Se eu ando para a direita, ou seja, se a potência do sinal ela é maior, conforme eu aumento a potência do sinal, ou seja, conforme eu tenho amplitudes maiores no sinal, o que acontece com a minha curva de quantização linear? Ela vai aumentando também a relação sinal-erro dela. Sendo que, a partir de um valor aqui, ó, mais ou menos menos 13, por aí, dBm, né, de potência, passa a compensar que a gente utilize a, a quantização linear. Então, para potências acima desse valor aqui, na verdade, desse valor aqui mais ou menos, né, próximo de menos 9, a gente tem uma melhor relação sinal-erro de quantização se eu usar a quantização linear. Porque o sinal tem mais potência, tem mais amplitudes. É aquilo que eu expliquei. Abaixo desse valor, ó, as curvas de quantização não lineares, né, da lei A, tanto da lei A quanto da lei Mi, elas vão apresentar uma menor relação sinal-erro de quantização, sendo nesses casos, então, que compensa a gente fazer a quantização não linear. Alguma pergunta, alguma dúvida? Só falta um detalhezinho antes da gente ir para a simulação. Podem me interromper, tá? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento. Bom, e finalmente, o processo de composição digital. A gente falou do processo analógico, né? Nada mais é também do que a gente fazer é, um processo aqui de compressão e expansão, né? Aqui eu tenho uma curva de compressão que vai mostrar para a gente, né? Eu vou pegar determinados sinais de amplitude das amostras, né? E vou associar a níveis bem definidos. Reparem que eu peguei uma variaçãozinha pequena aqui de um valor próximo de 0 volts, de um valor pequeno, e eu tenho uma variação grande de valores, ou seja, consequentemente, né, vários níveis, né, para um intervalo pequeno. E com intervalo de amplitudes maiores, nesses dois quadradinhos daqui, a gente vai ter uma variação menor de níveis na saída. Então, é aquele processo de compressão e expansão que a gente tinha visto, né? Só que agora, para cada nível desse, eu vou atribuir uma determinada sequência de bits. Para a lei A, que é a que a gente utiliza no Brasil, né? Eu tenho aqui a utilização de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. O que eu tinha falado com vocês, né? A gente usa 8 bits para representar cada amostra. Só que aí eu vou ter uma variação maior de bits dentro dessa faixa aqui, em que eu tenho níveis menores do sinal, porque eles acontecem com mais frequência, então eles têm que estar mais próximos, eu tenho que ter mais opções mesmo. E para níveis de amplitude maiores do sinal, eu tenho variação menor dos bits. Acontecem menos vezes, então eu posso errar um pouco mais. Beleza, gente? Podemos ir aqui para a simulação. Bom, o simulador, pessoal, inicialmente aqui, ele mostra para a gente esse processo de quantização linear, tá? Só mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Eu tenho uma determinada amostra que eu vou representar por meio da tensão a ser convertida. Isso aqui vocês encarem como se fosse o valor da amostra, tá? E eu vou jogar ele numa série de comparadores. Eu tenho aqui amplificadores operacionais funcionando como comparadores. E vou comparar eles, né, com uma determinada tensão pré-estabelecida, que seria para a gente o nível de quantização que a gente tem. Então, ó, aqui normalizado a 1 volt, tá? Eu estou pegando e comparando esse sinal aqui. O que eu faço para pegar
O negócio tem que estar rodando ou parado. Aí, agora sim, né? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse primeiro comparador compara com um nível de 125 milivolts, mais ou menos. O próximo comparador está comparando com um nível de 250 milivolts, né? Um próximo comparador, parar aqui, ele vai comparar com nível de 375 milivolts. Então, vejam bem, né? Vou colocar uma outra ponta aqui, para a gente olhar 3 valores simultaneamente. Então, vejam bem, né? O primeiro nível de quantização, primeira comparação que a gente faz é em 125, depois 250, depois 375. Reparem que a diferença de um nível para o outro, de um nível para o próximo, é de 125 milivolts. Então, se esses níveis estão igualmente espaçados, né, a gente tem uma diferença constante de um para o outro, né? Como é que eu faço isso? Por meio de um divisor de tensão. Então, eu gero uma tensão inicial aqui, e aí faço um divisor de tensão para que seja linear para a gente, né? Esse divisor de tensão ele tem os mesmos valores de resistência. Se eu quiser fazer uma quantização não linear, eu calculo, tem softwares que fazem isso para a gente, tá? Eu calculo essas resistências para fazer com que os níveis não fiquem mais igualmente espaçados, que eu tenho diferenças que não são constantes de um nível para o outro. Um outro detalhe, como é que eu estou representando aqui essa quantização por meio de dos comparadores, né? Eu estou acendendo determinadas luzes LED. Então, ó, se eu passei do primeiro nível de comparação, eu acendo a primeira. Se eu passei do segundo nível, eu acendo a segunda. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 300 milivolts. Pra vocês verem que a gente agora vai acender duas luzes, né? Porque eu passei da primeira e passei da segunda. Vou jogar aqui agora 700 milivolts. E aí vocês vão ver que nós vamos agora acender mais luzes. Nós acendemos agora ali, ó, 5 luzes, tá? Então eu vou passando dos níveis de comparação, eu vou acendendo várias luzes. Aí o material de vocês, ele pede até para vocês darem uma olhada lá para um CI 74147. É um decodificador de prioridade, que imagino que vocês já estudaram aí em eletrônica digital. Para que serve esse CI, né? Para ele pegar essa informação que chega aqui por meio do acendimento de LEDs e vai converter em bits. Nosso decodificador de prioridade. Então, nós temos aqui quantos LEDs? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LEDs possíveis. Tá? Lembrando, né, que 8 LEDs possíveis não é 2 elevado a 8 possibilidades, por quê? Eu acendo o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Eu não tem como eu acender só o terceiro, sem acender o primeiro e o segundo. Porque eu vou passando os níveis de quantização e vou acendendo cada vez mais, tá? Então, são 8 LEDs. 8 LEDs eu converteria aí em 3 bits. Porque 3 bits são as nossas 8 possibilidades, né? 2 elevado a 3 é igual a 8. Beleza, gente? Ficou claro isso aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem, então? Tá tranquilo. Gente, então a aula de hoje era isso. Eu vou parar a gravação. Obrigado pela presença, pela participação.